Então, bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Dando sequência ao nosso estudo do sistema esquelético, vamos falar agora dos ossos do membro superior. Ver algumas características desses ossos e ver as suas... um pouco mais aprofundada a sua morfologia. Inicialmente, precisamos falar do símbolo do membro superior, ou seja, a cintura escapular. O que é esse símbolo do membro superior? É esse complexo, vamos chamar assim de complexo, formado pela escápula, que é assim o ponto de ligação do membro superior com o tórax, né? Na qual nós temos ligada a ela também a clavícula externa, na sequência a clavícula contralateral e a escápula também contralateral. Então, assim, esse complexo, né, forma o símbolo do membro superior, forma a cintura escapular, certo? Então, assim, a importância de conhecermos também a dinâmica dessa estrutura é porque os movimentos realizados pelos membros superiores, eles estão intimamente relacionados também com essa cintura escapular. Então, a necessidade da escápula também se movimentar para que nós tenhamos amplitude total, por exemplo, de abdução do ombro, a escápula precisa também fazer uma rotação superior. Da mesma forma, na flexão, né, e demais movimentos. Então, assim, esse complexo ele trabalha de uma forma em conjunto com a parte apendicular, né, com o membro superior propriamente dito. Seria a raiz desse membro superior. E aí nós temos nesse complexo nós vamos ter a situação das escápulas, né, que são ossos que estão ligados de alguma forma à caixa torácica através da clavícula e através da musculatura que liga essa escápula a essa caixa torácica, certo? E o membro superior, no caso aqui o húmero, vai se ligar na fossa glenoide, na cavidade glenoide aqui da escápula, permitindo seus amplos movimentos, né? É uma articulação que tem uma grande amplitude de movimento, é uma articulação que tem movimentos em 3 eixos, tá? Então, para que tenha a plena funcionalidade do membro superior, da movimentação dessa articulação do ombro, é necessário que também a escápula e a clavícula estejam também de forma funcional. Então, está aqui a estrutura, né, que é a clavícula, onde nós vamos ter aqui uma porção, estou apontando aqui com o mouse, uma porção acromial. Essa porção acromial ela vai se ligar ao acrômio da escápula, já nós vamos apresentar, e uma outra porção, que é mais medial, que vai se ligar com o externo, mais especificamente na região superior, né, na parte do manúbio. Então, a clavícula tem essa estrutura curva, né, e ela faz essa ligação da escápula com a caixa torácica anteriormente, uma ligação óssea, vamos dizer assim. Então, fraturas, lesões na clavícula, elas podem repercutir no movimento desse símbolo do membro superior, no movimento do húmero em relação à escápula. Então, mostrando, né, que essa funcionalidade desse símbolo do membro superior é necessária para a função global tão importante desse membro, que através dele nós conseguimos posicionar o nosso membro superior em vários locais do espaço, em diferentes posições, né, que é uma vantagem mecânica muito grande. Aqui, então, apresentamos a estrutura da escápula. Essa visão que nós estamos tendo é uma vista anterior da escápula, tá certo? Então, essa região da escápula, que a gente observa aqui
que ela não tem, que ela é lisa, né? Ela não tem assim, nenhuma espícula, nenhuma espinha óssea, é a parte anterior, né? É a fossa subescapular, essa região aqui, tá certo? É a fossa subescapular, essa parte ela fica virada, a posição dela é anterior, certo? E aqui nós ainda identificamos assim, de grande importância essa região, que é a fossa glenoide ou cavidade glenoide, é o local no qual vai se ligar aqui a cabeça do húmero, né, formando a articulação do ombro propriamente dita, nós falamos, que na verdade o ombro ele é um complexo, não é apenas uma articulação, não é apenas a articulação do húmero com a escápula. Vamos ver em capítulos mais para frente no nosso curso que existe, na verdade, um complexo articular no ombro, no qual, né, o que nós vemos assim, com maior importância é realmente essa articulação do húmero com a escápula, que é uma articulação classificada como esferoide, uma articulação triaxial, que tem movimento em 3 eixos e em 3 planos diferentes. Então, nessa articulação nós realizamos flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa, e uma união desses movimentos, que é o movimento de circundução. Então, é uma articulação realmente bastante móvel, com grande importância funcional para nós, certo? Então, nós temos ainda na parte superior da escápula um ângulo, que é o ângulo superior, assim como na parte inferior, o ângulo inferior. Temos uma margem medial, temos aqui uma margem lateral, onde a fossa glenoide também fica posicionado lateralmente, certo? Então, nós temos ainda uma estrutura também palpável na região anterior, nós conseguimos palpar aqui uma ponta desse processo coronoide, certo? É um local também de inserção muscular, nós temos grupos de músculos que se inserem aqui no processo coracoide, vamos estudar isso mais na frente também no nosso curso, tá certo? Nós temos aqui ainda o acrômio, que nós observamos aqui e percebemos. Também é uma estrutura palpável e até observável, né? A região que se projeta é uma proeminência óssea que nós observamos, até palpamos facilmente aqui na região superior do ombro, certo? Então aqui nós temos essas estruturas da escápula nessa visão anterior. Nós vamos também observar em outra visão, então aqui nós temos uma visão posterior. O que mais facilita identificarmos essa porção posterior é essa estrutura, que é a espinha da escápula. A parte final, a parte distal dessa espinha da escápula é o acrômio, que nós mostramos agora há pouco, tá certo? E aqui nós estamos vendo uma visão lateral da escápula, onde nós observamos aqui a fossa glenoide, onde nós vemos aqui também um processo coracoide, nós vemos aqui o acrômio e a espinha da escápula. Essa espinha da escápula, nós vamos ter um espaço superior a ela, que é a fossa supraespinhosa, local também de inserção do músculo importante aqui do ombro, que tem uma grande importância clínica, que é o músculo supraespinhoso, tá certo? Qual a importância clínica dele? É porque algumas lesões, ele é o sítio, digamos assim, de uma lesão relativamente comum do ombro, que é a lesão do supraespinhoso, né, a lesão do manguito rotador, o qual também o supraespinhoso é um dos músculos comumente acometidos. E nós temos também aqui na região abaixo da espinha da escápula, a fossa infraespinhosa, onde nós temos também aqui nessa região o músculo infraespinhoso e mais inferiormente mais 2 outros músculos, o redondo maior e o redondo menor. Na região anterior aqui, né, que é a fossa subescapular, nós também temos um músculo, que é o músculo subescapular. Certo? Então, nessas imagens aqui, nós observamos a escápula em diferentes posições. É um osso classificado como laminar. Aqui a gente observa ó, como ele tem uma ampla área de cobertura, mas é um osso, né, que tem uma espessura fina, né, pequena espessura. Ok? Como eu falei para vocês,
a fossa glenoide, né, ou a cavidade glenoide, alguns livros trazem assim, ela é rasa. Ela não tem um encaixe ósseo perfeito, porque a cabeça do húmero, ela é formato circunferencial. E a fossa glenoide, ela tem uma cavidade, tem uma fossa, mas ela é muito rasa, é praticamente plana. Existe essa estrutura, que é o lábio glenoidal, uma estrutura cartilaginosa, que facilita esse encaixe da cabeça do húmero com a fossa glenoide, tá certo? Formando, né, aqui a articulação que a gente fala, nos referindo ao ombro, nos referimos especificamente a essa articulação escápulo-humeral ou gleno-humeral. Aqui nós observamos essa articulação também de uma maneira, aqui com um esquema, né, uma maneira esquemática. Nós observamos aqui a posição de algumas estruturas, como a bolsa subacromial. Nós observamos também o músculo supraespinhal ou supraespinhoso. E a gente observa que ele fica próximo de duas regiões ósseas, né? Aqui na parte da escápula e aqui entre o acrômio, ele vai se inserir aqui no húmero. Então, ele é uma região, ele é um músculo que trabalha entre um espaço relativamente limitado. E por conta disso, é um sítio importante de lesões traumáticas. Aqui nós observamos também o húmero, né, em duas posições, aqui numa vista anterior, onde aqui nós destacamos dois relevos ósseos na região superior, que são os tubérculos menor e o tubérculo maior. Nós observamos aqui a região da cabeça do húmero, né? Entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, nós temos um sulco na imagem, como uma imagem bidimensional, muitas vezes nós não conseguimos identificar muito claramente, né, esse sulco, mas é o sulco intertubercular, porque está entre os tubérculos, intertubercular. E nós vamos ter aqui na região distal do húmero, na sua visão também anterior, nós observamos essa estrutura, que é formato redondo, que é o capítulo, e vizinho a ela uma estrutura que lembra um formato de um carretel, né, de linha, que é a tróclea. Na tróclea, nós vamos ter a articulação da una. Ela vai se ligar aqui na tróclea, tá certo? E nós temos na parte ainda superior à tróclea, na região anterior do húmero, nós vamos ter a fossa coronoidea. É o local onde o processo coronoide da una, nós já vamos estudar, ele se articula, ele se encaixa, vamos dizer assim, certo? E a incisura troclear da una que se encaixa aqui na tróclea, formando uma articulação, nós vamos estudar também mais para frente, certo? Do tipo gínglimo ou endobradiça. E vizinho a ela aqui, o capítulo, é o local onde vai se articular e deslizar aqui a cabeça do rádio, é o outro osso do antebraço que se liga aqui, formando também um complexo anatômico que nós chamamos do cotovelo. Quando nos referimos ao cotovelo, nós nos referimos a essa articulação propriamente dita, da una com a tróclea, né? Porque aqui nós temos ainda a rádio, outra articulação que fica nessa região próxima aqui, que é a rádio ulnar proximal, que nós vamos ver também mais na frente. Da mesma forma que tem a fossa coronoide, na qual vai se encaixar o processo coronoide da una, nós temos a fossa radial, também o local onde vai se encaixar a cabeça do rádio durante o movimento de flexão de cotovelo, certo? Outra estrutura também que nós observamos aqui, essa é a estrutura que se projeta medialmente, é o epicôndilo medial do húmero, é o local de inserção dos músculos flexores do punho, tá certo? E na outra extremidade, nós vamos ter também aqui o epicôndilo lateral, menos proeminente, né, do que o epicôndilo medial, mas nós temos aqui também o epicôndilo lateral, que é o sítio de ligação dos extensores do punho.
E aí nós já ouvimos falar algumas vezes também de uma lesão nessa região, que é a epicondilite, seja ela medial, seja ela lateral, certo? E aqui na visão posterior, nós observamos, também de uma forma mais nítida, que a cabeça do úmero, onde nós podemos perceber aqui uma região toda que é coberta, né, por cartilagem. Nós temos aqui o colo cirúrgico, acompanhando aqui a cabeça do úmero, é uma linha que percebe acompanhando aqui a cabeça do úmero, e o colo anatômico, certo? Na região distal, nós vamos observar uma única fossa. Nós observamos aqui ainda a tróclea, né? Observamos aqui ainda o epicôndilo medial, mas observamos aqui uma fossa, que é a fossa do olecrano. O olecrano é uma estrutura da una. Então, no movimento de extensão, o limite dado para esse movimento máximo de extensão é justamente o choque, digamos assim, entre o olecrano da una nessa região da fossa do olecrano. Certo? Continuando, nós ainda observamos aqui essas estruturas de uma forma mais detalhada, né? As suas superfícies articulares, o capítulo, a tróclea, aqui um esquema, né, representando, a gente observa, lembra mesmo um carretel de linha, né? E aqui nós temos uma outra articulação que está atomicamente próximo, né, que é a articulação rádio com a una, rádio unar proximal. Então, nesse complexo de articulação do cotovelo, nós temos a articulação da tróclea com a una, né, do úmero com a una, do úmero com o rádio e do rádio com a una, aqui na rádio unar proximal. Então, nós temos o encaixe da cabeça do rádio lateralmente, aqui com a incisura radial na una, e nós temos esse ligamento que abraça a cabeça do rádio, formando uma estrutura semelhante a um rolamento, né? Onde você tem a parte mais externa que é fixa e a parte interna que rola. Isso permite o movimento de pronação e supinação, que é um movimento que ocorre nessa articulação. E também mais na frente, no outro curso, dentro do nosso curso, mais na frente nós vamos ver com mais detalhes essa articulação também. Aqui o nosso objetivo é apresentar essas superfícies articulares apenas. Então, já falamos um pouco desse osso, né? É um dos ossos que compõe o antebraço, certo? É o osso no antebraço que se posiciona lateralmente, certo? Então, aqui nós temos a cabeça do rádio, né, que já foi falado, ela se articula com o úmero, ela se articula aqui lateralmente, no caso medialmente, né, nessa região medial aqui da cabeça, ela se articula com a una, tá certo? Nós temos aqui um relevo ósseo, que é a tuberosidade bicipital do rádio, ponto de inserção do músculo bíceps braquial. Nós temos aqui uma margem interóssea, né? Por que é uma margem interóssea? Porque bem aqui nós vamos ter o outro osso, que é a una. Então ela fica entre, né, os ossos. E na região distal do rádio, nós temos o processo estiloide do rádio. E nessa porção aqui, distal, é onde nós vamos ter a articulação com os ossos do carpo, né? Uma articulação radiocárpica, tá? Então aqui nós temos uma outra visão, observando as mesmas estruturas, né? A cabeça, já não dá para ver um pouco ainda daqui a tuberosidade do bíceps, tá? Existe aqui também na porção distal a incisura unar, é o local onde vai se inserir também aqui a una. Então, o rádio e a una eles são ligados na parte proximal e na parte distal, certo? E essa articulação da cabeça do rádio com a una, né, na incisura radial, ela permite esse movimento, permite que o que é o rádio role sobre a una, né, se movimente em relação à una. E aqui nós temos a una. Observe que ela é uma estrutura, é um osso que parece uma ferramenta
né, aquela chave de boca, né, parece uma ferramenta de uma oficina, né, para abrir um parafuso, algo assim. Porque nessa região, aqui na visão anterior, nessa região, nós observamos as estruturas do olecrano, nós já vimos que ele vai se ligar lá na extensão máxima do cotovelo, lá na fossa do olecrano. Nós temos a incisura troclear, que é a parte que vai abraçar, se articulando com a tróclea do úmero. E nós temos na ponta aqui, né, o que se projeta o processo coronoide. Nós temos o olecrano, a incisura troclear e o processo coronoide. Aqui dá para observar ainda, olha, essa região que estou apontando aqui com o mouse, que é o local onde vai se ligar a cabeça do rádio, que é a incisura radial aqui da úmero, tá? Na parte mais distal, também nós observamos aqui que também tem um processo estiloide, uma espécie de uma espículazinha óssea na parte mais distal, formando aí um processo, iniciando, né, também a articulação com o carpo. A una também é possível encontrar em algum livro mais antigo a nomenclatura de cúbito, né? Assim a gente fala, é o nervo cubital, é o nervo unar, certo? Porque ele tem essa relação com o esqueleto. E aí essa nomenclatura, ela já mudou para não cúbito, mas una. E na região distal do membro superior, nós temos a mão, né, com os ossos do carpo, onde aqui nós observamos, podemos aqui observar os ossos do metacarpo, as falanges proximais, as falanges médias e as falanges distais. Nos ossos do carpo, nós vamos ter um osso que se relaciona mais proximamente com o rádio, é aqui o escafoide, certo? Na sequência, nós temos o trapézio, formando aqui uma articulação com o primeiro dedo da mão, trapézio, que é uma articulação, aqui nós podemos observar, ele tem um formato de uma sela de cavalo, sela de montaria, no qual monta nele aqui o primeiro metacarpo, por isso que é uma articulação que nós vamos já ver mais na frente, uma articulação em sela, certo? Nós temos aqui ainda o trapezoide, que se relaciona aqui com o segundo dedo, o índex. Nós temos no centro do carpo o capitato, que se articula aqui com o dedo, com o terceiro dedo. E nós temos aqui o amato, que vai se articular com o quarto e quinto dedo. Temos ainda o pisiforme, e na outra versão, na região anterior, o piramidal, que está só indicado, apresentado, que a imagem não mostra. E se articulando também com o escafoide, com os ossos capitato, amato, pisiforme, nós temos o semilunar ou lunar. Então, são os ossos que compõem o carpo. E nós temos aqui os metacarpos, eles são denominados também a partir da sua posição. Então, o metacarpo mais lateral é o primeiro, assim como é o primeiro dedo, e assim na sequência. O metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5. E nós temos as falanges proximais, as falanges médias. Observe que o primeiro dedo, ele não tem falange média, só tem a falange proximal e a falange distal. Os demais têm a proximal, média e distal. Ok? Então, assim nós finalizamos essa primeira parte da apresentação dos ossos do membro superior. Então, espero também que tenha sido uma aula com bom proveito a todos. E as perguntas também podem ser feitas aqui na seção de comentários.